Oi, gente! Hoje a gente vai falar para vocês tudo o que vocês precisam saber antes de ir para Kuala Lumpur. E a gente vai mostrar também um roteiro de 3 dias aqui na cidade. Primeiro ponto, a localização. Kuala Lumpur é a capital da Malásia, que é um país do Sudeste Asiático e faz divisa ali com Tailândia, Singapura e Indonésia. Então, o que é muito legal é você conseguir combinar essa viagem para Kuala Lumpur com outros países aqui próximos. Então, Tailândia, Singapura, Indonésia, às vezes até o Vietnã, porque tem voos fáceis entre esses países. Bom, isso é muito importante, porque eu acho que não vale a pena sair do Brasil só para ir para Kuala Lumpur, só para Malásia. Sim. Então tem que combinar com outro destino aqui próximo. Mas acho que se é um lugar que você tem tempo de visitar e você tá por aqui, eu acho que vale a pena. Com certeza, vale super a pena. E Kuala Lumpur é uma cidade grande, né? Assim, a gente pode comparar muito com São Paulo, uma cidade cosmopolita, tem muitos prédios, muitas empresas, muitas pessoas, muito trânsito. Então é uma cidade grande como qualquer outra cidade de capital, Sim. Né? Outro ponto é, para você chegar, né, em Kuala Lumpur, como a gente falou, vale a pena combinar com outros países, mas também não existem voos diretos do Brasil. Então, as principais formas de chegar aqui seria fazendo escala ou no Oriente Médio ou na Europa, né? Então, você faria um voo do Brasil para um desses países, depois chegaria aqui em Kuala Lumpur ou um desses países próximos que a gente mencionou. Segundo ponto importante, a questão da segurança, né, e seguro-saúde. Pontos da segurança. A gente achou a cidade, no geral, bem segura. A gente em nenhum momento se sentiu amedrontado ou ameaçado, mesmo andando de noite, de madrugada, pegando transporte público. A gente se sentiu, assim, super tranquilo. E a gente acha, sim, que é uma cidade aparentemente segura, sim. Então, óbvio, sempre tomar os cuidados simples, né? De andar com a bolsa próxima, não deixar a bolsa pra trás, ou o celular fácil de ser pego, tudo. Mas, assim, não tem que ficar se preocupando, né, com assalto à mão armada quando você tá andando na rua ou não pode mexer no celular no transporte porque alguém pode pegar e sair correndo. Isso a gente não viu e a gente acredita que seja muito raro de acontecer. Sim. Eu acho que no nosso país a gente tem muito mais esse medo, a gente tem uma insegurança muito maior. Sim. Né? Mas, assim, para vocês estarem totalmente seguros numa viagem, vocês têm que contratar um seguro viagem. Isso para qualquer viagem, né? Então, de repente, acontece alguma coisa com vocês ou alguma coisa relacionada à sua saúde. É muito importante vocês terem o seguro. Sim. A gente já tinha ainda o nosso seguro saúde do Brasil que contemplava um período no exterior. Sim. Mas a gente indica o seguro da Safety Wing, que ele é muito usado por nômades digitais e para quem viaja por um bom tempo. Tem um valor legal e realmente ele é bem recomendável por todo mundo. E ele é bem amplo, né? Ele atende muitos países e com atendimento de excelência também. Então, se você precisar de um seguro-saúde, a gente super indica o da Safety Wing. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí também, mas óbvio, vale a pena você ver também até com o seu próprio plano de saúde no Brasil, se você tiver, se você consegue, né, esse período aí da sua viagem com um seguro viagem aí já incorporado. Bom, agora falando sobre dinheiro. Na Malásia, a moeda da Malásia é o ringgit malaio. Então, a cotação mais ou menos é um ringgit equivale a R$1,30. Isso hoje aqui em 2025, né? Isso, hoje é 2025. Para a gente, né, utilizar ali o dinheiro na Malásia, a gente pode utilizar nossos cartões de crédito e débito, principalmente ali o Wise e Nomad, que é o que a maioria das pessoas usam nas viagens, como também dinheiro físico. Aí um ponto de atenção, não tem como você trocar real por ringgit malaio na Malásia. Então, geralmente você tem que levar em dólar ou euro para você trocar nas casas de câmbio lá do país. Porém, com esses cartões de Wise e Nomad, é super fácil você sacar dinheiro num banco, num caixa eletrônico. E aí o único ponto que tem que ter atenção principalmente nos lugares turísticos, os bancos aceitam os cartões, né, das bandeiras Visa, Mastercard, as bandeiras mais comuns internacionais. Mas se você estiver numa região um pouco mais local, nem todos os bancos aceitam essa forma de pagamento. Então, só dá uma olhadinha ali no banco se ele aceita todas essas bandeiras e aí você consegue sacar facilmente. A gente não viu se cobrava taxa para saque, mas pelo que a gente viu não cobrou nenhuma taxa. Né? Então é super tranquilo.
E aí dá pra você se virar aí com seu cartão e com dinheiro físico, né? É sempre bom ter um pouquinho desse dinheiro físico. Por quê? Na maioria dos lugares aceita cartão de crédito, mas nos lugares mais locais ali, Chinatown ou restaurantes mais locais, eles só aceitam o dinheiro físico. Então é sempre bom você estar com dinheiro físico, independente se você vai precisar ali no momento ou não. Tem que ser uma emergência, tem que estar o dinheiro físico ali também. Isso é algo que a gente repara no Sudeste Asiático no geral. Sim. Tem muito lugar ainda que precisa ter o dinheiro físico para você pagar. Principalmente restaurantes locais, Sim. que a gente gosta muito de ir, né? Street food. Então você tem que estar preparado. Com a gente aconteceu um probleminha na nossa primeira semana em Kuala Lumpur. Perto da nossa residência ali, do nosso apartamento, a gente foi almoçar ali num food court de comida típica deles, que era várias barraquinhas assim, pô, muito gostoso, o ambiente também muito legal. E a gente pediu os pratos, pedimos bebidas também. As bebidas eu já fui lá, já consegui pagar no cartão, então tudo tranquilo. E quando a gente voltou pra mesa, já tava nossos pratos ali e tal, e o garçom chegou na gente, tá, aí... Pagar, né? Vamos acertar. Aí eu falei, não, vamos pagar com cartão? Aí ele falou, não, a gente só aceita dinheiro. Aí na verdade, eles até tem uma forma ali, meio que é um Pix deles, um Pix assim, deles, que sim. vai pro QR Code, mas é só com bancos locais. Tem que ter a conta nesse banco pra você conseguir Sim. pagar. Não, a gente não conseguiria usar. E aí ele, tipo, tenta pelo QR Code, a gente fala, não vai dar certo. Não vai dar certo, precisa ser no cartão. E ele não avisou antes, a gente também acabou não perguntando. Então a gente acabou ficando numa situação um pouquinho chata, mas no final a gente conseguiu resolver, a gente conversou com eles ali, e no dia seguinte eu consegui ir lá e eu paguei eles. Sim. Mas aí teve que sacar o dinheiro, né, e aí pagar, porque não tinha também nenhum banco ali próximo que a gente conseguisse sacar o dinheiro. Aí o Rô até tentou conversar com a barraquinha de bebidas que aceitava cartão, se ele não conseguia de repente Sim. pagar no cartão e cobrar uma taxa a mais, e a pessoa dar o dinheiro pra ele pagar os restaurantes. Mas eles não aceitaram, mas as pessoas foram super de boa. E, assim, as pessoas ali na Malásia, eles são bem tranquilos, São assim. muito tranquilos. E aceitaram, assim, não, vocês pagam depois. Não... Falaram que a gente nem precisava pagar. A gente falou, não, Sim. a gente volta aqui amanhã e a gente paga. E a gente foi no outro dia, sacou o dinheiro e voltou lá pra acertar o valor. E foi super de boa. Sim, a gente vinha numa sequência, assim, de Europa, de Singapura, alguns lugares também de Kuala Lumpur, que não tava precisando de dinheiro físico algum. Então a gente E em casa mesmo, no Brasil, é difícil a gente ter dinheiro físico, é só cartão, e assim, Apple Pay. Mas assim, vale a dica, né? Sempre que você estiver chegando já num país do Sudeste Asiático, já saque dinheiro. Sim. Ou pelo menos faça a conversão. Aí se você tá trazendo dólar ou euro, já vá numa casa de repente, câmbio. se você achar que no aeroporto às vezes a cotação não é muito boa, então você fala assim, não, amanhã eu consigo fazer isso tranquilo, também vale, não precisa ser direto no aeroporto, não precisa se garantir ali naquele momento, mas assim que vê um caixa eletrônico ou uma casa de câmbio com valor ok, já converte ali um pouquinho pra você ter realmente essa reserva de emergência ali. Aí você tenta usar majoritariamente o cartão, porque é mais prático e você consegue controlar melhor ali o quanto você tá gastando. Mas você tem o dinheiro se você precisar, se você quer comprar uma lembrancinha, uma comidinha na rua, vale a pena. Bom, em relação ao transporte em Kuala Lumpur, deslocamentos, né? Kuala Lumpur é uma cidade grande, então ela tem deslocamento por trem, por metrô, por monotrilho, ônibus, Grab, que é o Uber deles, né? Então você consegue se locomover de todas as formas. Qual que foi a nossa percepção ali da cidade? A gente estava hospedado num ponto um pouco mais afastado do centro. Então, pra gente, era mais difícil ter acesso a transporte público, né? Então, tanto a estação de trem mais próxima era um pouquinho mais distante, quanto os ônibus também, a gente não via que tinha uma frequência tanto assim de ônibus ali onde a gente estava hospedado. Porém, mesmo no centro da cidade, onde estão as principais atrações turísticas, o que a gente sentiu apesar de ter bastantes linhas de metrô, trem ou monotrilho, elas não atendem exatamente a região do centro que você vai, né? Tipo, o centro que é de interesse mesmo turístico. Então, se a gente queria ir para um lugar para o outro ali no centro, às vezes a gente tinha que andar 20 minutos para chegar numa estação de trem, aí você andava mais 2 estações dentro do trem, e depois tinha que andar mais 15 minutos para chegar onde você queria. E aí acabava não compensando, porque se a gente fosse fazer toda essa distância a pé, a gente daria, sei lá, meia hora e conseguiria chegar no mesmo lugar a pé. Ou se a gente pegasse um Grab, a gente chegaria em 15 minutos ao invés de 40 minutos que a gente levaria de transporte público.
Então a gente sentiu isso. Ela é uma cidade que tem bastante transporte público, a gente vai até deixar aqui no vídeo todos os transportes que a gente pegou e qual que foi a nossa impressão deles. Mas a gente acha que ele não atende, não abrange tão bem assim o centro turístico da cidade e que também existe uma demora entre os transportes. Então assim, o trem é de 1 em 1 hora ou de meia em meia hora, o metrô é a cada 10 minutos e pra gente, né, que é de São Paulo, que tá acostumado ali com a praticidade e rapidez, a gente tava achando meio que um absurdo, assim, meu Deus, como demora tanto tempo pro trem chegar na estação. Aproveitando que a gente tá aqui no ônibus, a gente vai falar um pouquinho de como funciona o transporte público aqui em Kuala Lumpur. A gente pegou um trem já, que saía lá perto de onde a gente, né, tá hospedado, até Batu Caves. E em relação ao trem, a gente achou que é um pouco complicado, assim. Não o trem em si, mas é por conta dos horários. Os trens às vezes saem de meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora. Então isso às vezes acaba atrapalhando um pouco o roteiro, se você tiver que pegar muito trem, né? Você acaba tendo que esperar muito tempo pelo trem, ou de repente se você chegou na estação, o trem acabou de passar, vai passar só dali 1 hora, então a gente achou um pouco complicado. A gente ainda não usou o sistema de monotrilho deles, né? Que é como se fosse o metrô, que ele fica mais aqui no centro da cidade. Se a gente usar, a gente mostra também pra vocês. E agora a gente tá usando o ônibus pela primeira vez. A gente até pesquisou um pouco sobre esse ônibus aqui que a gente tá, porque tem algumas linhas que teoricamente eram gratuitas, né? Mas a partir de janeiro de 2024 a gente pesquisou que para turista não é mais gratuito, mas é só 1 ringgit, então é super barato, acho que ainda vale muito a pena de pegar esse ônibus aqui. E o bom dele é que ele tem ar-condicionado, então o calor aqui da cidade ajuda muito. E ele é um ônibus elétrico, né, pelo que a gente viu. Ele tem várias rotas pela cidade, principalmente no centro turístico. E dá pra pagar com cartão de crédito, então só encostar ali na frente, rapidinho. Super simples. Super simples. E outro ponto muito importante, que eu acho que vale destacar, é que vale super a pena pegar Grab aqui na cidade. Sim, principalmente no nosso caso, né? Já que a gente tá um pouco mais afastado do centro da cidade, não compensa a gente pegar um Grab até a estação pra depois pegar o trem ou o metrô até chegar no centro. Então, às vezes, o Grab sai muito mais barato, né? Considerando que estamos em 2 pessoas e vir direto pro lugar que você quer, e mais conforto também, porque não tem que andar no calor, nada disso. Então, pra gente tá valendo super a pena também o Grab. A gente tava até fazendo um comparativo com São Paulo, por exemplo. A gente entendeu que aqui a gente até tá pagando um valor menor. Sim. Do que se a gente tivesse deslocando de Uber lá em São Paulo, por exemplo. Sim, verdade. Gente, a gente vai agora usar o metrô que a gente não tinha usado ainda, né? A gente veio aqui, ó, tem inglês, a gente aperta aqui em inglês. Aí a gente descobriu que a gente tem que pegar essa linha aqui, que é o monorail, que é aquele que passa por cima, e a gente vai pra Boutique Pitan. A gente selecionou e coloca a quantidade, então 2 pessoas. E aí aqui nessa estação só dá pra pagar com dinheiro, então a gente vai pagar com dinheiro. Aí caiu as fichinhas, eu acho, né? Sim. Igual em Bangkok. É, aí você usa a fichinha e guarda. Ela, e guarda. Ela, e quando a gente for sair, a gente deposita ela. Isso, porque a gente paga, na verdade, eu acho que por trecho, né? Então a gente tem que, tipo, colocar na saída certa que você selecionou na hora que você for entrar. O valor que é cobrado também é proporcional à distância que você vai percorrer. Bom, gente, essa é a nossa segunda experiência pegando trem, né, metrô aqui. A gente pegou primeiro pra ir lá pra Batu Caves e era mais cara de trem mesmo. Agora esse daqui que a gente vai pegar, eles chamam de metrô leve, né, que você falou. Não, o metrô leve, ele é um pouquinho mais rápido que um trem, mas... Não é um metrô, é para o maquinista. É, e também não é no subsolo, não é de superfície. É entre o monotrilho e o metrô, assim. Só que pra nós, a gente tá sentindo que tem muita demora. A gente tem que ir pelo menos uns 10 minutos, aí passou um trem que não é o que a gente precisa pegar, e aí agora a gente vai pegar o próximo, que é o que a gente tá no sentido que a gente precisa ir. Só que, tipo, aqui é uma região central, né? Então a gente esperava que tivesse mais
trens e mais rápido também, né? Não demorar tanto. A gente tá numa terça-feira, a gente tá totalmente inserido numa rotina de um balaio. Então a gente vê que realmente é demorado e o que a gente tava falando, né? A plataforma ela é usada para 2 linhas. E aí isso demora mais, né? Agora a gente vai lá que o trem chegou. Então a gente agora vai descer nessa rampa pra pegar o monotrilho mesmo. A gente tá aqui pra pegar o monotrilho. Ele é bem pequenininho, acho que são 3 ou 4 vagões. É só isso a plataforma. A gente acabou de descobrir agora que o monotrilho é de 10 em 10 minutos. Então a gente tem que esperar mais 10 minutos. Talvez se a gente tivesse ido a pé, a gente teria chegado antes. É isso, mas vai dar certo. Só encostar. Um outro ponto que a gente viu também é que existe um trem que leva do aeroporto de Kuala Lumpur para o centro da cidade. E o preço dele é 55 ringgits, que é um valor um pouquinho já mais salgado, mas também é uma distância maior, são 50 quilômetros, né, entre o aeroporto até o centro da cidade. Porém, se você for pegar um Grab, que é um Uber, ele vai ser mais ou menos a partir ali de 65 ringgits. Então, se você tiver em 2 pessoas, você conseguir pegar um Grab por 70 ringgits, 65 ringgits, vale muito mais a pena do que você ter todo esse desgaste de andar com mala no transporte público para chegar no centro. Agora falando sobre onde se hospedar em Kuala Lumpur. A gente vai destacar aqui 3 principais regiões da cidade para se hospedar, mas obviamente existem outras opções, existem opções para todos os bolsos e gostos. Principal, o lugar de hospedagem, é a Boutique Bitang. Ela é uma região mais cosmopolita, então você tem muita vida noturna, você tem muito shopping, você tem muito restaurante, e é muito fácil você fazer tudo a pé por aquela região, né? Então você consegue encontrar de tudo ali, muito fácil, muito a pé, tudo a pé, e também você vai conseguir encontrar hotéis de todos os valores nessa região. É a região mais recomendável para você ficar. Sim, isso. Porque realmente fica num ponto muito estratégico. Fácil acesso ao transporte, fica perto da parte central também, ali da Chinatown, da Merdeka Square, também fica próximo das Petronas, então é um lugar bem estratégico para você ficar. Sim. O segundo lugar seria exatamente ali na City Center, né, no centro de Kuala Lumpur, que já seria perto das Petronas Towers, do KLCC Park, que seria uma região talvez mais cara, mais luxuosa para você ficar. E aí vai depender, obviamente, do seu gosto e bolso, né? Ali tem muitos hotéis bacanas naquela região, muitos hotéis com rooftop, com piscinas. Então, é uma região mais cara, mas também você tá bem ali próximo desses pontos centrais, principais de Kuala Lumpur. Às vezes, eu conseguindo até uma vista para as Petronas Towers. Sim. E uma outra região também é a Chinatown. É uma região mais barata. E acho que ela é bem interessante também, porque você tá ali bem no centrinho também da cidade. Está próximo a praticamente tudo. Próximo ao mercado, street food, pontos turísticos. Então é uma região bem interessante de ficar também e mais econômica. Bom, agora a gente vai mostrar para vocês uma sugestão de roteiro para 3 dias em Kuala Lumpur. E esse roteiro ele é adaptável, então você pode pegar essas nossas dicas e roteiro e adaptar com o tempo disponível que você tem na cidade. Então, se você tem só um dia em Kuala Lumpur, o que a gente recomenda muito você fazer para você aproveitar o máximo da cidade é: primeiro, de manhã visitar a Batu Caves. A Batu Caves é o maior templo hindu fora da Índia,
né? Então é um lugar muito legal, ele fica um pouquinho mais afastado ali do centro da cidade, você pode chegar lá de Grab ou de transporte público, então a gente acha que vale super a pena fazer essa visita, é um lugar totalmente diferenciado e muito impressionante de visitar. Depois da Batu Caves, você pode ir direto ali para a parte da Petronas Twin Towers, que estão as torres gêmeas ali, né, cartão postal da Malásia, e que você tem que comprar a visita com antecedência, então não deixe para comprar no dia, já se programa certinho para esse dia que você vai. E aí a gente acha que vale super a pena fazer a visita, entrar na torre, entender um pouquinho ali da história, visitar toda essa parte. E aproveitar para visitar também o shopping que tem embaixo ali da torre, já é conectado, e o parque que tem na frente da torre, que também são muito legais e bem diferentes. Então vale a pena você perder a tarde ali, fazendo a visita da torre, do shopping, do parque, ficar bem à vontade. E à noite a gente recomenda um bar que chama no Trades Hotel, que é o Sky Bar. Ele é bem próximo ali do parque, do KLCC Park. E ele tem uma vista muito bacana da cidade. Então a gente recomenda até, inclusive, vocês reservarem já com antecedência, que você consegue pegar uma vista ali bem limpa, né, no vidro já para as Petronas Towers. Tem uma comida gostosa, a gente achou um preço acessível por ser um rooftop e tem um clima bem legal. Então a gente recomenda você finalizar sua noite lá no Sky Bar do Trades Hotel. Bom, e para um segundo dia de roteiro, a gente indica fazer alguns passeios no centro da cidade. Então, durante o dia, você pode visitar a Merdeka Square, que é a Praça da Independência. Você pode ir para a mesquita ali do Sultão Abdul Samad, que é uma das principais mesquitas ali da cidade, se não a principal. Você consegue ir para Chinatown, que também é bem próximo, fazer todo o passeio lá, passar pela Petlin Street, comer umas comidinhas de rua, então é um passeio muito legal. Dá para vocês visitarem um templo chinês, que é o Guandi, e também um templo hindu, que é bem próximo desse templo chinês, que é o Sri Mariamman. Então dá para fazer tudo isso num passeio só, e além do Central Market também, que é bem legal de visitar. Tudo isso dá para fazer em um dia só. Eles são todos próximos, então dá pra fazer a pé, andando de um lugarzinho pro outro. Você vai visitando tudo num dia só. E a única coisa que você tem que ter mais atenção é que os templos, tanto o hindu, quanto a mesquita, quanto o templo chinês, eles fecham por volta das 3h30, 4 horas. Então, tenta não deixar eles muito pro final do dia, porque é capaz de vocês chegarem lá e eles estarem fechados. E aí, pra noite, né, desse segundo dia, o que a gente recomenda é que vocês vão pra região de Bukit Bintang, que é a região que a gente falou ali, a região mais movimentada, tem muito restaurante, muita vida noturna. Muito shopping. Muito shopping. Tem a Jalor Street Sim. Food Market, né? Sim, que é comida de rua. Que é comida de rua, e a cidade é muito movimentada, tem muito restaurante, muita barraquinha. Se vocês gostam de provar comidas diferentes, é bem legal vocês passarem um tempo ali, vocês aproveitarem pra comer coisas diferentes ali. Então vale muito a pena fazer esse roteiro à noite, né? Então visitar toda essa região à noite, ela é uma região bem movimentada e bem legal. Bom, e para um terceiro dia, a gente recomenda vocês irem para o templo chinês Tianhu, que é, acho que o principal templo chinês, o mais bonito ali de Kuala Lumpur. E também dá para fazer a Mesquita Nacional, uma mesquita muito bonita, muito grande. Sim. Vale super a pena ir lá. E agora a gente vai passar 2 outros pontos que a gente acabou não visitando no nosso período em Kuala Lumpur, mas a gente acha que super vale a pena, a gente recomenda. Um é a KL Tower, que é um dos edifícios mais altos aí do mundo. Ele tem um deck de vidro no chão também, precisa pagar a entrada, então também tem que comprar com antecedência se vocês quiserem visitar. E o último ponto é o Eli Lounge Bar, que era um heliponto antigamente, né? Então ele foi transformado num bar e ele é perto ali das Petronas Towers, você consegue ter uma visão meio que 360 da cidade. Então é um lugar que vale a pena se você quiser ali curtir o final do dia, passar um pôr do sol ali, tomando alguma coisinha. A gente acha que vale super a pena vocês incluírem também no roteiro de vocês. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo com todas as dicas que você precisa saber antes de visitar Kuala Lumpur. A gente gostou muito da cidade, a gente gostou muito das pessoas. A gente achou que o povo, né, malaio é um povo pessoal mais reservado, assim, eles não são tão abertos pra conversar, mas eles são muito educados. São pessoas mais de idade grande mesmo. Né? Isso, mas eles estão sempre dispostos a ajudar, sempre que a gente, né, se precisava de alguma coisa, mesmo com inglês, às vezes a dificuldade da língua, né, sempre deu certo, a gente gostou bastante. Existem outros lugares na Malásia muito incríveis pra você conhecer, ou até cidades próximas ali de Kuala Lumpur, que você consegue fazer uma cidade de bate-volta, então a gente acha que vale a pena, a gente voltaria pra Kuala Lumpur, com certeza.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.